vou tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Porque se a gente não fala um bom dia firme, parece que realmente as coisas não estão muito bem. Mas quando a gente fala firme, é porque nós estamos demonstrando o nosso entusiasmo, não somente com a vida, mas com a bondade de Deus. É que nem cumprimentar a mão, né? Quando a pessoa cumprimenta muito fraquinho, é tão ruim, né? Mas quando ela cumprimenta forte, isso é a tristeza do final das férias. É verdade. Está explicado, né, gente? Irmãos, nessa manhã nós vamos começar um projeto ambicioso, porque a gente já tem feito isso aqui às quartas-feiras na igreja, que é a exposição de textos ou de livros inteiros da Bíblia. Na escola dominical a gente sempre vem usando o recurso de trabalhar com assuntos, mas hoje nós vamos começar uma maneira um pouco diferente, e acredito eu que igualmente proveitosa, que é fazer a exposição de um livro inteiro da Bíblia. E nós vamos fazer então o início do nosso estudo no livro de Provérbios. Por que o livro de Provérbios? Porque no livro de Provérbios nós encontramos basicamente tudo que nós precisamos saber para sermos bons pais, boas mães, bons filhos, bons patrões, bons empregados, bons administradores. No livro de Provérbios nós encontramos conselhos diversos para todas as áreas da vida, e eu diria que ainda que uma pessoa não fosse cristã, mas que ela atentasse para os princípios do livro de Provérbios, ela seria bem sucedida na sua vida, porque são princípios que se eles forem atentados, ou se eles forem obedecidos, eles nos evitarão muitos problemas e muito sofrimento. Naturalmente, quando nós sofremos na vida, a gente sempre tenta explicar a razão do nosso sofrimento, sempre justificando, usando uma explicação externa a nós. A gente sempre acha que o problema que nós enfrentamos, ele vem de fora, mas ele não vem de dentro. Mas na verdade, quando nós fazemos uma leitura da realidade dos fatos, nós percebemos que o problema, ele não vem de fora para dentro, mas ele não vem de fora para dentro, mas ele vai de dentro para fora. Tem até aquela frase que as pessoas usam, que é muito interessante, que nós devemos deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Mas aí alguém falou que não, que na verdade nós devemos deixar filhos melhores para o nosso planeta. E dentro dessa visão, o que nós precisamos então é entender que se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, primeiramente ela está dentro de nós. Agora, uma outra questão para a gente, antes da gente entrar aqui no livro de Provérbios propriamente, é a seguinte: se você pudesse pedir uma coisa para Deus hoje, se Ele aparecesse para você num sonho, a exemplo do que Ele fez com Salomão, o que você pediria? Naturalmente, conhecendo a história, nós podemos pensar, eu pediria sabedoria. Mas a grande verdade é que se nós tivéssemos a oportunidade de pedir alguma coisa muito importante para Deus, a sabedoria não estaria na primeira da lista. Primeiro nós queremos estabilidade, depois nós queremos a felicidade, depois nós queremos realizações, depois nós queremos contentamento. Mas o grande problema de tudo que nós queremos é que tudo que nós queremos e desejamos, ele tem uma fragilidade em si mesmo. Então nós precisamos nos apegar às coisas realmente consistentes da vida. Tem uma passagem muito interessante em Eclesiastes, e eu quero começar por ela, quando o próprio Salomão dizendo que uma das coisas mais importantes para se aprender na vida, ela é dividida em duas partes: o tempo e o modo. Em outras palavras, o tempo certo para fazer as coisas e o jeito certo para fazer as coisas. Eu tinha um professor que sempre dizia isso, que se ele pudesse aprender, se ele tivesse ao alcance de aprender uma lição, ele queria aprender isso: a fazer a coisa certa na hora certa, ou fazer a coisa certa
no tempo certo. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos a coisa certa, mas na hora errada. Ou até nós fazemos a coisa na hora certa, mas aí nós fazemos do jeito, não é assim? Por exemplo, nós vamos chamar a atenção dos nossos filhos, e aí a gente consegue achar uma ocasião perfeita, mas quando nós fazemos, acabamos ou excedendo demais, ou faltando rigor demais. A gente não consegue fazer as coisas na medida correta. O livro de Provérbios, ele vai abrir os nossos olhos para que a gente aprenda a fazer a coisa certa na hora certa. Não é uma receita mágica. Ninguém que estuda o livro de Provérbios vai ficar sábio de uma vez. Mas uma pessoa que estuda o livro de Provérbios, ela vai aprender, que ela pode aprender tanto com os erros como com os acertos. E é tão bom quando você comete um erro e você chega à conclusão de que aquele erro, ele não é o fim da sua vida, mas ele é uma forma de você aprender para não cometer aquele erro oportunamente. Então é isso que nós vamos considerar. Nós vamos entrar no livro de Provérbios, porque lá no capítulo 3, versículo 13, Salomão declara: como é feliz um homem que acha sabedoria, o homem que obtém o bom entendimento. Afinal de contas, se nós pudéssemos explicar em poucas palavras, como nós definiríamos a palavra sabedoria? Sabedoria seria a arte de agir no momento certo, como dito no início, e saber empregar o conhecimento que se adquiriu ou que se vem adquirindo. Isso. O que mais que a gente poderia falar sobre a sabedoria? Deixa eu fazer uma pergunta mais difícil ainda. Você conhece uma pessoa sábia? Não precisa falar quem é, mas puxa na sua memória. Como é difícil encontrar uma pessoa realmente sábia. Uma pessoa que você fica impressionado com a capacidade dela resolver os problemas. Uma pessoa que seja capaz de suportar ou absorver as adversidades da vida. Como é difícil encontrar uma pessoa que em algum momento não seja afetada pelo estresse, pelas pressões. Como é difícil encontrar uma pessoa que consegue temperar as coisas na medida certa. Puxa na sua memória, você já conheceu uma pessoa realmente sábia? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas sábias. Usando alguns do Novo Testamento, poderíamos falar da grande transformação de Pedro. Poderíamos falar do próprio apóstolo Paulo, que o Heber mencionou muitas vezes na sua palestra ontem, nas ênfases que ele dava para o cristão sobre como deveriam viver o mundo e não ser moldado pelo mundo, mas transformá-lo pela renovação da mente. Mas vamos olhar para nós. Será que há sábios entre nós? Alguém que possa ser descrito como uma pessoa que achou a sabedoria ou que alcançou o bom entendimento? Essa pergunta ela é profundamente complexa, porque nós vivemos um mundo onde as pessoas acreditam que elas são sábias. Todo mundo acredita que é sábio. Todo mundo acredita que tem as respostas para os grandes dilemas da vida. Mas eu começaria respondendo a primeira pergunta dizendo que um dos princípios fundamentais da sabedoria é o reconhecimento da sua limitação, da sua pobreza e da sua pequenez. Se você consegue olhar para si mesmo e ver a sua fragilidade, se você consegue olhar para dentro de si mesmo e ver que você não tem as respostas e conseguir enxergar que você não é uma pessoa independente, tendo autonomia, eu diria que você está no caminho para alcançar um dos princípios da sabedoria. Mas se você acha que tem resposta para tudo, se você acha que você entende, e se você acha que do seu jeito é sempre a melhor alternativa, então na verdade você está desfrutando do princípio da soberba e da arrogância. E é bem provável que muitas pessoas, ao olharem para você, elas ridicularizem você, porque você pensa que é uma coisa, quando na verdade você é outra. O que nós desejamos fazer a partir dessa manhã
é olhar para o livro de Provérbios e aprender não o que o mundo nos ensina sobre a sabedoria, mas o que a Bíblia nos ensina sobre o que é o proceder sábio. Pode falar, Heber. É importante a gente conseguir distinguir o homem sábio do homem sabido. O sabichão. É o sabichão. Até tem um programa da rádio que tem um sabichão. Tem. Então a gente tem que tentar se esforçar para a gente conseguir diferenciar esses dois personagens, esses dois tipos. Isso. Certo? O sábio, em maneira alguma, se comporta como sabido ou sabichão. O sabichão quer se comportar como sábio. Exatamente. Tem até um vídeo na internet de um menino, coitado, ele não sabe fazer nenhuma conta. Aí o rapaz fala assim para ele: quanto que é 5 vezes 10? Ele fala 200. Aí o cara: miserável. Já viu esse vídeo? Quanto que é 8 vezes 10? Ele fala: é 1000. E ele vai falando que ele acertou todas. É um retrato do que o mundo é. Saiu um novo essa semana da fotossíntese, você viu? Não, isso eu não vi. O cara perguntou como um rapaz de 17, 18 anos. Certo. O que é fotossíntese? Já ouvi falar, mas ajuda? É um aplicativo de tirar foto. Acertou. É o mesmo princípio. Pode falar, Daniel. Inteligente é diferente de ser sábio, né? É uma coisa, saber outra, né? totalmente diferente. Inteligente, sabe as coisas, comanda qualquer firma. Tem inteligência nisso, mas sábio não é. Não, sabe não. São coisas totalmente diferentes, como a gente vai ver. Inclusive, a gente podia inventar um jeito de quando a pessoa tiver uma ideia, lembrou, a gente já foi direto, né? Um dia nós vamos chegar lá. Então, por onde que nós vamos começar? E aí a gente pode até pegar um gancho da afirmação do Toniel. Por exemplo, uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem uma virtude, assim, como que eu poderia dizer? Uma virtude invejável no bom sentido da palavra. A inteligência é uma coisa boa. Você vê uma pessoa que é capaz de resolver uma equação matemática. Às vezes eu assisti aquela série do The Big Bang, eu ficava tão impressionado com os personagens, né, com inteligência, e saber que existe gente daquele tipo que consegue fazer aquelas coisas naquele alto nível de complexidade. A inteligência, ela não é uma coisa desprezível. Na verdade, a inteligência é uma virtude que Deus dá. Uma pessoa que é capaz de desenhar, de fazer um projeto de uma usina hidrelétrica, é uma pessoa que é capaz de calcular o peso que uma barragem suporta, não desse jeito que foi feito, mas essas obras magníficas que são feitas por pessoas bem dotadas na inteligência. Isso é uma coisa interessante. Mas o ponto que eu quero chegar é que o que nós precisamos para viver a vida é mais do que inteligência. Nós precisamos de respostas que realmente nos convençam de que nós estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo, de que nós estamos no caminho certo. Então isso nos leva à primeira afirmação, de que todos nós precisamos de um radar e de uma bússola espiritual. Qual é a função? O Jorge vai gostar dessa. Qual é a função de um radar, Jorge? Você que gosta desses filmes, tá, ou não? Para que serve um radar? Conhecimento de coisa. Sim. E objetos. Sim, objetos. Por exemplo, o avião, você está dentro de um avião, de um Boeing, um avião muito grande. Você sabe que o piloto do avião não pilota um avião usando os olhos, né? Você sabe disso. Que um avião, você gostou dessa, né? Porque já tem medo do avião. O avião ele é conduzido tão somente por aparelhos. E um dos aparelhos que o avião tem é o radar. E para que serve o radar? Para alertar quando algum objeto está se aproximando. Quando aquele pequeno avião bateu com aquele grande avião alguns anos atrás, o grande caiu e o pequeno não, por que ele não viu? Porque o aparelho do avião pequeno estava desligado e o grande não interceptou ele, senão daria para mudar a rota e tudo mais. Agora, para que serve uma bússola? Para dar um norte, uma direção. Isso. Se você está perdido, não sabe para onde que vai, a bússola ela vai te orientar sobre os caminhos. No sentido espiritual, o radar espiritual ele serve para nos alertar dos perigos, porque como o Heber falou ontem, muitas vezes ele vem travestido de coisas boas
E a bússola, ela nos aponta o caminho que devemos seguir. Olhando para os critérios da Bíblia, o Espírito Santo, ele é o radar que nos alerta e a bússola que nos conduz à verdade de Deus. Mas talvez você esteja pensando, isso é só uma conversa de pastor, de igreja, para ficar tentando falar para as pessoas que elas têm que fazer do jeito que ele acha. Você até pode pensar dessa maneira, e até acho que a maioria das pessoas pensam dessa maneira. Mas convenhamos, se você olhar para toda a sua experiência de vida, você acha que está preparado para tudo que acontece? Você acha sinceramente que você tem as respostas para os grandes dilemas da vida? Se você estivesse no lugar daquelas pessoas em Brumadinho, que perderam os seus entes queridos, não as que morreram, mas as que perderam, você acha que você reúne as condições necessárias para enfrentar por si só uma luta como essa? Se você fosse a mãe ou o pai de uma daquelas crianças que morreram no centro de treinamento do Flamengo, você acha que, humanamente falando, você tem os recursos para enfrentar aquilo? Vamos mais além. Se daqui a algum tempo você é diagnosticado com uma doença terminal, você acha realmente que a sua vã filosofia ela é suficiente para te dar a estrutura necessária para enfrentar a doença? Eu diria com toda certeza que não. Qualquer experiência da vida, ela serve para jogar na nossa cara que nós precisamos de algo além, de algo que esteja acima de nós, de algo que venha fora de nós, de algo que transcenda a nós. E é isso que a Bíblia chama do que o Espírito Santo faz. É Ele, espiritualmente, miraculosamente e de uma maneira totalmente antinatural, que nos alerta do que nós devemos evitar e nos aponta para o caminho que nós devemos seguir. Ainda dentro dessa questão introdutória, nós vamos responder primeiramente 5 perguntas antes da gente começar pelo capítulo 5 de Provérbios. E hoje a gente vai responder a primeira pergunta, mas as 5 perguntas são: primeiro, qual é o tema central do livro? Segunda pergunta, quem escreveu e como foi escrito o livro de Provérbios? Terceira pergunta, qual é o versículo-chave que nos ajuda a desvendar a sua mensagem? Quarta pergunta, o que esse livro nos diz sobre Cristo ou sobre Jesus? E quinta pergunta, o que devo fazer para tirar o máximo de proveito desse livro? Então hoje nós vamos responder a primeira pergunta falando sobre o tema central do livro de Provérbios. Bom, o tema central do livro de Provérbios, como a gente falou, ele é a sabedoria. O termo sábio e sabedoria são usados por volta de 125 vezes em todo o livro, e esse livro é encaixado numa literatura de sabedoria, das quais fazem parte Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, os livros de sabedoria são formados pelo livro de Jó, que conta a experiência de um homem que tinha tudo, depois ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde e a sua família, e era uma provação, e Deus depois deu a ele tudo em dobro. E o livro de Eclesiastes, que nos conta a experiência do pregador, que também é o autor do livro de Provérbios, quando Salomão ele se envereda pelos caminhos tortuosos dessa vida e acaba experimentando de tudo e sendo negativamente influenciado por essas experiências. O livro de Provérbios ele nos ensina, primeiramente, como adquirir a sabedoria e o ensino, a entender as palavras de inteligência, a obter o ensino do bom proceder, dar aos simples a prudência e aos jovens. Aqui é interessante, porque quando a gente fala assim, dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e discernimento, geralmente nós pensamos que o simples é um adjetivo positivo. A gente pensa que o simples lá é uma pessoa ingênua, tal, que na verdade ele está aprendendo, mas o simples no livro de Provérbios é no sentido pejorativo. Na verdade, o simples é um tolo, é um ignorante. Então, esse livro ele tem a finalidade de dar aos tolos a prudência e aos jovens o conhecimento e o discernimento. Quinto, crescer em prudência, por isso ele fala dos enigmas e parábolas, e depois compreender os problemas existenciais do ponto de vista da ótica divina.
E uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: qual que é talvez a maior dificuldade nossa hoje? Quando nós vamos fazer uma leitura de uma situação do mundo, geralmente nós usamos lentes, poderíamos chamar isso de lentes. Então, por exemplo, politicamente falando, quando você olha para o cenário político, você usa uma lente da sua opinião para chegar a uma conclusão. Quando acontece uma tragédia, você tem uma lente que você usa para interpretar aqueles fatos. O que o livro de Provérbios ele nos ensina? A retirarmos as nossas lentes e a usarmos uma lente melhor, uma lente confiável, uma lente que nos apresente não a verdade parcial das coisas, mas que nos apresente a verdade no sentido mais amplo. O livro de Provérbios é como que nós enfrentamos as situações existenciais segundo a ótica divina. E uma coisa interessante sobre o livro de Provérbios é que nós não encontramos nele nenhuma referência histórica aos reis, por exemplo. Você não vê falando sobre nenhum rei de Israel, né? Tem o rei Lemuel e o Agur, mas o rei Lemuel, alguns acreditam até mesmo que seja um codinome para Salomão. Não é possível afirmar, mas alguns acreditam. Mas você não encontra referência aos reis que são relatados na história de Crônicas. Você não encontra no livro de Provérbios nenhuma referência aos profetas do Antigo Testamento. Você não encontra no livro de Provérbios nenhuma menção à doutrina da criação do universo. Não. É um livro estritamente sobre sabedoria, que foi escrito com um propósito específico naquele contexto, naquela situação, e Salomão se propõe a fazer isso de uma maneira muito objetiva. Agora, uma coisa interessante, quando nós olhamos para esse livro, é o seguinte, que a sabedoria, ela deve ser uma marca distintiva do povo de Deus. Vamos usar o exemplo de José. José era uma pessoa sábia? Sim ou não? Aos olhos humanos, não. Não. Por que não aos olhos humanos? Porque, vamos ver a própria história dele, até um certo momento, a própria história dele. Ele não teve, vamos dizer assim, sabedoria ao contar o sonho dele para os irmãos e o pai, certo? Ele teve um sonho, o conhecimento, que no caso, ele até buscou o conhecimento do pai, tive um sonho e queria saber o que era. Mas ele não pensou a reação que os irmãos teriam para com ele. Pelo menos é o que demonstra no texto. Sim. Pode até ser que ele tenha pensado e agiu de má fé. Certo. A gente não tem esse tipo de narração no texto. Mas e outra, por ser jovem, ninguém daria, vamos dizer assim, daria nada para ele. Isso. Certo? E mais outros itens que a gente fosse elencando e iriam aparecendo. Mas vamos pegar José lá já na parte do meio para frente. Quando ele revela o sonho para o rei do Egito, o que o rei do Egito falou? Você agora vai ser a pessoa mais importante abaixo apenas de mim. Ou seja, um reconhecimento. Mas nessa perspectiva, o Heber tem razão. Mas olhando no cenário geral, quando ele estava lá no Egito, José, ele tem a distinção de ser uma pessoa sábia. Ele não pensava que nem todo mundo, ele não agia como todo mundo, mas uma coisa que nós não podemos negar é que o que distinguia José das outras pessoas não era algo natural dele, era algo que Deus havia dado para ele. Daniel é a mesma coisa. A gente fala assim, Daniel era inteligente, era sábio e tudo mais, mas é verdade, as virtudes de Daniel eram dadas por quem? Por Deus. Se nós usarmos o exemplo de Esther, é a mesma coisa. A escrava de Naamã que orientou o seu senhor a procurar um profeta para ser curado do lepra, é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre uma pessoa sábia e uma pessoa que não é sábia no sentido bíblico da palavra? É que uma pessoa sábia, ela faz uso dos recursos que Deus dispõe para ela e ela usa desses recursos para interferir na ordem natural dos fatos. E aí eu quero que você entenda o seguinte: Deus deseja que você seja sábio. Mas como que nós vamos ser sábios se nós, em muitas ocasiões, fazemos o que todo mundo faz, nos atraímos por aquilo que todo mundo se atrai, se o nosso linguajar é o mesmo do linguajar de todo mundo,
se as nossas publicações na internet elas não diferem de nada das publicações de uma pessoa que não conhece o Evangelho, como que nós vamos evidenciar a sabedoria de Cristo vivendo no mundo ou igual todo mundo vive? Então, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, o que Paulo vai dizer? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E se a gente olhar bem para o livro de Provérbios, ele tem uma ênfase especial para os jovens, porque o jovem parece que é a única pessoa do mundo que numa certa fase da sua vida ele acredita no quê? Ele é melhor que os outros. Ele sabe. Ele sabe tudo. Não é? E vamos falar de nós que já passamos por essa fase. Não é assim que a gente pensava também? Eu sei de tudo, eu faço tudo, eu tenho as respostas. Então o livro de Provérbios ele vai nos ajudar nesse sentido. E só para a gente avançar um pouco mais, ainda dentro dessa questão da sabedoria, qual que é o conceito então bíblico judaico da sabedoria? Quando nós falamos em sabedoria nesse livro de Provérbios, nós devemos entender o seguinte, que ser sábio, além de bons conselhos, bom planejamento, que ser sábio vai além de bons conselhos, bom planejamento e ser bem sucedido. Segundo o Dr. Roy Zucchi, ele diz que ter sabedoria significava ser hábil e bem sucedido nos relacionamentos e responsabilidades, observar e seguir os princípios de ordem do Criador no universo moral. Eu quero resumir esse ponto dizendo duas coisas. Primeiro, uma pessoa sábia, ele preza por dois tipos de relacionamento: o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Entende? Se você é o tipo de pessoa que prefere o celular do que a conversa, você já se perdeu, não é? Se você é o tipo de pessoa que dentro da esfera da sua vida familiar íntima tem muito mais apreço, como a gente viu naquela imagem ontem, tem muito mais apreço por um pequeno objeto que vai controlar você sem que você perceba, então desculpa, mas você nunca vai ser uma pessoa sábia. Porque o primeiro princípio da sabedoria ou da pessoa sábia é que ele preza por relacionamentos, ele preza por boas conversas, ele preza por um vínculo que vai além do vínculo profissional, vai além do vínculo carnal, é o vínculo íntimo. Agora, convenhamos, irmãos, qual é a maior necessidade que nós temos hoje, se não de bons relacionamentos? Qual é a necessidade que nós temos hoje, se não de boas conversas? Parece que hoje está tão difícil você encontrar uma pessoa para você conversar. Eu não estou falando que a gente precisa conversar sobre coisas sérias ou coisas importantes, mas como faz bem para a nossa alma você conversar sobre coisas construtivas, coisas engraçadas, desde que não sejam perversas. Como nós temos dificuldade, por exemplo, de fazer uma roda, como se... Essa semana eu fui visitar o Sr. Obed, e eu estava perguntando para ele como que era a vida na década de 60. Primeiro a gente começou falando da década de 40 da igreja, depois a gente falou da década de 50, até que nós chegamos na década de 60. E ele estava me dizendo que não tinha luz, não tinha nenhum recurso naquela época, mas que tinha-se o hábito, por exemplo, que de uma certa maneira eu vivi isso em proporção menor, mas que, por exemplo, quando chegava lá depois do jantar, o que as pessoas faziam? Elas iam umas para as casas das outras. Mas veja, eles moravam aonde? Num sítio. Você tem que andar num sítio num dia de chuva? Como que é difícil? Então esse pessoal ia lá, punha aquele sapatão, ia para a casa do outro, não tinha luz, mal levar um rádio, televisão nem pensar, e lá eles sentavam, faziam uma roda e faziam brincadeiras. A última vez vamos falar dos nossos filhos, e nós vemos os nossos filhos brincando uma brincadeira de criança, como se brincava antigamente. Algumas pessoas dizem: nossa, o meu filho de 2 anos, ele mexe muito bem no celular, como se fosse uma virtude, como se fosse uma coisa nobre.
Então, usando o princípio do Dr. Roy, ter sabedoria significava, no sentido judaico, ser hábil e bem-sucedido nos relacionamentos. O que nós pensamos? Bom, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso ter uma vida boa, e depois que eu conseguir tudo isso, eu vou oferecer o melhor para a minha família. Agora, olha para as pessoas que conseguiram fazer isso. Quando elas vão lá, trabalham, ganham dinheiro, ficam ricas, mas quando elas tentam viver isso com a família, elas conseguem? Não conseguem. Porque em algum momento o trabalho ocupou o lugar do relacionamento. Eu não estou dizendo que nós vamos parar de trabalhar, mas existem coisas que estão nos dominando mais do que deveriam. E eu não estou falando daqui de alguém que está de fora olhando para os outros. Eu estou falando de todos nós. Todos nós estamos sendo dominados por uma força invisível e nós nem estamos nos dando conta. O Weber mencionou uma série, está no Netflix, né? Tem na Amazon, então na internet. Nos canais americanos, chamado Deuses Americanos. Deuses Americanos, falando sobre a força da internet, a força da televisão e a força dos deuses antigos, dos deuses das antigos, superstições. confrontando tudo isso aí. Então, o ser humano, ele sempre foi dominado por algum tipo de alguma coisa que sempre esteve, ou que teve a intenção de dominar. Por exemplo, a Rede Globo, há 10 anos atrás, ela tinha o monopólio da informação, não tinha? Se você queria ver um jornal de verdade, como você assistia? O Jornal Nacional. Hoje é assim? Sim ou não? Não. Você vê credibilidade na Rede Globo? Aí a gente pensa, não vê, né? Aí a gente pensa assim, não, agora eu estou livre, né? Agora eu estou livre da Rede Globo. E nem nos damos conta que existem outras forças maiores do que a Rede Globo que estão tentando nos dominar pelas redes sociais, pelas propagandas, pelo marketing e por uma série de outras coisas. Ser sábio significa, antes de mais nada, não perder de vista os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com o Criador, que vamos falar na sequência, e também o nosso relacionamento com o próximo. Por que os nossos filhos estão deprimidos? Por que os jovens estão depressivos? E por que nós vemos todo esse cenário? Não é porque falta dinheiro, porque falta recurso, é porque falta relacionamento. Se existe uma estratégia que o diabo está usando de uma maneira muito sagaz e produtiva, é o fato de isolar as pessoas. Cada um está cada vez mais isolados. Quantas vezes você não esteve participando de uma reunião, de uma coisa importante, e dentro do círculo lá alguém estava acessando já aconteceu isso? Aliás, não é? Não é assim? No restaurante você vai, e vamos falar da nossa casa, muitas vezes, quantas vezes nós estamos lá, o marido, eu com o celular, a esposa com outra, e a filha com outra. Então isso é deprimente. Pode falar, Ezequiel. Quem assistiu, né, as primeiras reuniões de terapia do Congresso, todo mundo está querendo assistir, queria saber, um está falando lá, outro está conversando em 3, 4 aqui, todo mundo conversando, a cada pessoa. Ninguém presta atenção. E um assunto sério, então lá estou pronto, resolvi como é para isso, enquanto eles não estão nem sabendo o que a pessoa está falando. Exatamente. Então nós temos isso, sabe? Esse interesse total. E desde que ela depois, às vezes, eu estou lá, mas em casa, de certa maneira, está conversando, né, com as pessoas, com a família. Isso. E acontece que essa pessoa está nem aí. Está lá com o celular olhando, está. Agora imagina os irmãos, o Ezequiel está olhando para mim e está falando. Agora imagina se eu estivesse aqui, ó, fazer igual o Zé lá naquele dia da viagem, e a gente fica olhando aqui e fica dando risada e a pessoa está falando, não desrespeito. Mas não é o que as pessoas fazem com nós? E não é o que nós fazemos com as pessoas? É ou não é? Por quê? Porque nós somos dominados por uma força maior e nós nem nos demos contas. Aí eu te pergunto, será que nós precisamos de uma força superior a nós para lidarmos com essas questões? Qual é o ponto de partida da sabedoria bíblica? Primeiro, crer na existência de Deus como Criador e Governador. Nunca perca de vista isso. Mas eu acredito. Você pode até acreditar em Deus, mas se a tua convicção não for de que Ele não é apenas o Criador, mas o Governador, o seu conceito é muito superficial. Segundo ponto,
ter um relacionamento correto com Deus, crer na existência da lei moral de Deus, crer na justiça divina, no julgamento final e na recompensa dos justos, e viver sabiamente significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus no tempo e na eternidade. Qual que é o outro efeito que o mundo exerce sobre nós? Ele sufoca o conceito de eternidade, certo? Então imagina, ninguém aqui acorda pensando no dia que vai morrer. Ninguém acorda pensando nisso, mas a gente sabe o que vai acontecer, não sabe? Outra coisa, ninguém aqui para pensar na eternidade de fato. Como será que é o céu? Como será que o livro de Apocalipse descreve essa realidade celestial? Como será que estão aqueles que já partiram e que até bem pouco tempo estavam sentados aqui entre nós? Esses dias eu tentei contar as pessoas que estavam entre nós aqui, mas quantas são? E aí, o que o mundo faz? Isso não é importante. O importante é o aqui e o agora. Então, é com essa força invisível que nós estamos lidando. O livro de Provérbios, embora tenha sido escrito há tantos anos atrás, ele vai nos dar ferramenta para a gente combater essas coisas, porque elas sempre estiveram presentes nos seres humanos, em outros formatos, mas sempre estiveram presentes. E para a gente concluir essa primeira consideração, a sabedoria ela é algo teórico e algo prático. É algo que você aprende e algo que você pratica. A sabedoria ela dá ordem e propósito à vida, oferecendo discernimento para as decisões. A sabedoria produz uma coisa na gente que nenhuma outra coisa vai produzir, que é o senso de realização. Quando Salomão ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria, ele construiu um grande império que as pessoas iam de longe para ver o império de Salomão. Mas quando ele cedeu à idolatria das suas mulheres pagãs, ele não conseguia ver mais realização em nada. O problema não estava nas coisas que ele fez e desenvolveu, mas o problema estava no fato de que ele não conseguia ver mais a beleza, porque no lugar da obediência a Deus entraram outras divindades que acabaram pervertendo o seu coração. Então, qual que é o senso de realização? Quando você faz uma coisa para a glória de Deus. Então, todos nós aqui, todos os dias, levantamos cedo e vamos para o nosso trabalho, ou para o nosso estudo, ou para os nossos afazeres. Se você não aprender que isso tem que ser para a glória de Deus, isso nunca vai te dar realização. Você nunca vai sentir prazer. E quando nós não sentimos prazer e não glorificamos a Deus naquilo que Ele nos tem dado, é a primeira abertura que Satanás abre e que o nosso coração deseja para sentir inveja dos outros. Como que a gente combate a inveja? Nos satisfazendo com aquilo que Deus nos dá e procurando nos realizarmos no Senhor. A sabedoria ela nos mantém em harmonia com os propósitos de Deus. Ter sabedoria não significa ausência de provações e dificuldades, mas significa a capacidade para lidar adequadamente com as adversidades e crescermos espiritualmente. É a capacidade de enfrentar a vida com honestidade e coragem, porque há uma grande diferença entre ganhar a vida e viver a vida. Muitos ganham a vida. O sujeito vai lá e ele consegue se aposentar e ele fica feliz. Ganhei a vida, né? Agora estou bem. Mas uma coisa totalmente diferente de ter o recurso financeiro suficiente é você viver a vida com sabedoria. Eu espero sinceramente que esse estudo seja muito útil para os irmãos e espero que ele seja útil especialmente para mim, porque para todos nós, todos os dias nós somos tentados a substituir uma coisa muito importante e imprescindível por uma coisa irrelevante e inútil. Assim como os irmãos, todos nós somos tentados nas mesmas coisas, embora em áreas diferentes. Então, veja bem, existem experiências que você vai viver hoje que elas nunca mais vão se repetir. Os nossos filhos, para quem tem filhos pequenos, eles são pequenos agora, mas quando eles crescerem, isso nunca mais vai mudar. Se nós desperdiçarmos essas oportunidades, elas nunca mais acontecerão novamente. E isso eu estou falando dos filhos pequenos, mas para todas as fases
da vida deles. Por exemplo, se você tem um trabalho e você está louco para aposentar e sair do seu trabalho, lembre-se que quando você conseguir aposentar, você vai sentir saudade do dia que você podia trabalhar, não é? Você não vê isso hoje, mas é assim que vai acontecer. E eu encerro então usando aqui uma frase muito interessante do grupo da internet, do Homens Piedosos, que diz assim: ore por humildade, para não desejar ser nada mais do que a pessoa que Deus planejou que você fosse. Quando eu saí do seminário, na nossa arrogância, a gente sempre quer ser um grande servo, grande pessoa que faz grandes coisas. Mas o que nós devemos desejar? Ser apenas aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Se Deus colocou você na onde você está, você pode pensar assim: mas eu queria trabalhar na empresa grande, ou naquela escola de renome, ou naquela igreja com 1.500 membros, ou eu queria morar naquela cidade que tem tudo, ou eu queria, enfim. Isso é o que você pode desejar. Mas se você quer começar a desenvolver a sabedoria, então comece por aqui. Ore por humildade, para que você deseje nada mais do que Deus desejou para que você fosse, tá certo? Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos conceda a graça de trilharmos juntos nesse estudo sobre a sabedoria, e mais do que isso, que esses princípios eles nos ajudem a nos tornarmos pessoas realmente sábias segundo a sua vontade. No próximo domingo nós vamos responder a segunda pergunta: quem escreveu o livro de Provérbios, em que circunstância ou como ele foi escrito? Alguém quer fazer alguma consideração? Pode falar, Ela. Porque isso eu vou dar uma olhada aqui no meu WhatsApp, porque vai ter algum recado importante. Todos aqueles exemplos de homens sábios, toda vez que eles faziam uma revelação ou tomavam uma decisão, eles deixavam bem claros que aquele conhecimento não vinha deles, mas sim de Deus. Exatamente. Eles nunca trouxeram para si a glória, que foi o erro, acredito, de Salomão. Exatamente. Que isso é uma coisa muito interessante. Quando nós somos moldados pela sabedoria, então a gente reconhece que isso não é nosso, não vem de nós mesmos. Tudo que nós recebemos de Deus deve apontar para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos enriqueça no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Amém.